Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o sistema de escrita das crianças. Como é que elas começam a desenvolver esse padrão de escrita? Primeiro, a gente tem que saber que para conseguir escrever, ela tem que começar a identificar que partes de palavras, parte do que a gente fala, tem esse reconhecimento, essa associação com um grafema, com algo escrito. E ela normalmente começa a fazer isso quando lá muito pequenininha, e sim, começa bem pequenininho, ela começa a associar as logomarcas, né, as estampas, as indicações, as placas de trânsito, sinalização, com palavras que a gente está nomeando. Por exemplo, pegar um pote de sorvete e dizer, tá escrito que bom, porque ela identifica pela logomarca, né, pela aquela imagem, que aquela é a palavra certa, tá? Então, se você mexe um pouco nas letras e você coloca a logo e bota a letra do mesmo formato, ela com certeza vai ler o que bom de novo, tá? Por exemplo, a placa de sinalização, o pare, né? Então, assim, são várias formas em que ela começa a fazer essa associação. Tá? Então essa é a primeira etapa da criança, ela começa a se interessar pelo padrão escrito e ela começa a entender que existe uma referência escrita ao que a gente fala. A gente fala e a gente citaria aí a escrita logográfica. Tá? Passando um pouquinho além disso, ela começa a desenvolver o que a gente chama, e para ela conseguir dar esse salto, ela tem que desenvolver o que a gente chama de consciência fonológica. O que é isso? A consciência fonológica é o pulo do gato daí na escrita, né? É a associação do fonema, aquele som que você fala, a um grafema, a uma letra. Então, o que eu falo tem uma referência escrita de fato, que não é simplesmente uma imagem geral, começo a ter pedacinhos. No português, em geral, a criança começa a fazer essa referência pelas sílabas. São pedaços maiores e ela vai normalmente perceber aquele som que é mais intenso, que a gente chama de tônico. Normalmente pelas vogais, que elas têm uma produção de fala mais longa, mais extensa, ou por consoantes que tenham um som mais intenso, esse som tônico, que vai depender muitas vezes da sílaba onde ela está, da palavra que é falada, ou muitas vezes da própria letra mesmo. Então, por isso, esse sistema de escrita ele pode variar de uma palavra que a criança está arriscando escrever para uma outra, tá? Então, por exemplo, ela vai tentar escrever um abacaxi, provavelmente vai sair o A, o B, o K, que normalmente é a letra K, tá? E o X, vai sair o X. Então, poxa, mas você não falou que era vogal, que era mais extensa? Mas olha a importância que tem essas consoantes quando eu tô falando abacaxi. E num primeiro momento, ela ainda pode fazer isso menor ainda e omitir alguns desses pedacinhos. Bom, enfim, ela começa a fazer essa referência, ela começa a estar atenta aos sons mais intensos e ela começa a estar atenta ao que ela está falando para reproduzir. Daí a importância também dessa associação com o que eu falo certo, para o que eu estou ouvindo, para eu conseguir uma referência de escrita adequada, tá? Quando que eu começo a evoluir isso? Quando a minha consciência fonológica começa a ficar mais refinada, tá? Então, além de perceber que a minha fala está associada a uma referência escrita e que existem sons que vão aparecendo enquanto eu estou falando e que eu preciso representar eles, eu começo a perceber também que um som sozinho não vai fazer aquela referência que eu quero, porque quando eu tento ler de novo, não dá certo. Então ela já começa a elaborar um pouquinho mais. Gente, esse é um pequeno vídeo para explicar para vocês como começa esse processo de escrita da criança, até para você entender que essa produção inicial ela não está errada, ela faz parte de um processo. Então deixa a criança experimentar, deixa ela arriscar em escrever, deixa ela fazer um bilhete para você e você vê que, olha, já tem umas letras ali que tem uma função mesmo daquela palavra, tem uma associação que está correta, e você vai ver que ela está dentro do caminho certo. Tá bom? Teve outras dúvidas? Vai escrevendo para mim nos comentários. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima!